A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus. Pela misericórdia de Cristo, mais uma vez aqui, Diácono William da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a salvação dos povos, para trazer ao povo de Deus mais um pouquinho da palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as competições, as disputas e as rivalidades, que são obras da carne, que são pecados diante de Deus, que vai barrar a salvação de muitas pessoas. Então, nós vamos ver na Bíblia isso, na palavra, não é o eu acho, que eu não acho nada, não é o que eu penso, porque eu não tenho que pensar nada, cabe eu, como servo de Deus, obedecer somente o que está escrito na palavra, no Evangelho. Se assim somos verdadeiramente cristãos, se verdadeiramente somos servos e servas de Deus, nós obedecemos o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, nas Escrituras. Quando Jesus falou que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, amém? Então nós vamos ver que as competições, as disputas e as rivalidades são pecados contra Deus e fazem o povo se afastar de Deus, porque é uma obra da carne. Tanto disputas e rivalidades a respeito das coisas espirituais, querer ali, muitas vezes, fazer uma facção, ter rivalidade dentro da igreja, querer destruir o próximo ou no trabalho, e também é pertinente a jogos mundanos, e nós vamos ver na Bíblia, porque muitas pessoas elas são deficientes quanto à palavra de Deus, e a deficiência delas não são muitas vezes a falta de um braço, não é a falta de um braço, não é a falta de uma perna, não é ali uma cegueira das córneas dos olhos, não é uma surdez ali do ouvido, mas elas são deficientes do Espírito Santo de Deus. Faltam nas vidas dela receber o Espírito Santo de Deus, e elas andam inchadas com essa deficiência, achando que sabe tudo, que conhece, que é o sábio, mas muitas vezes se enrolam com pontos simples da palavra de Deus e fazem naufrágio da sua fé, indo contra aquilo que a Bíblia diz, amém? Então, nós vemos que muitas pessoas, elas leem ali o título de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 15, e dizem assim: Paulo era um atleta cristão. Hoje eu posso ser um atleta cristão que não tem problema nenhum. E nós vemos que as pessoas levam esse lado o título que diz atleta cristão, para o lado de jogos do mundo, de lado de competições do mundo, de times de futebol, de Olimpíadas, de jogos que envolvem competições, que geram disputas, que há rivalidades, e dizem que Paulo era um atleta cristão. Então nós vamos aqui, pela misericórdia de Deus, na Bíblia, mostrar qual o tipo de atleta cristão ele era, amém? Porque nós vemos que isso é totalmente algo errado que as pessoas falam. Elas associam algo carnal que a Bíblia mesmo diz que não é para praticar, sendo que Paulo praticasse, amém? Então, desde já eu queria falar assim: você está no mundo, você é uma pessoa ainda que não se achegou à casa de Deus, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, abra o coração, aceite a Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador da sua vida, entrega o seu caminho a Ele e tudo Ele fará. Conheça, venha conhecer a verdade, venha conhecer o Evangelho. Não é assim que você tem que já chegar na igreja, vão te jogar um conjunto de regras e você já vai automaticamente ter que largar tudo. Presta atenção, deixa a palavra entrar no seu coração, de pouquinho em pouquinho você vai testificando o que é bíblico e o que não é. E a palavra é a lavagem limpa. Então deixa a água que a palavra diz, que água limpa, lavar o nosso corpo com água limpa, a palavra, a limpeza espiritual cair sobre nossas vidas, e nós aprendemos na Bíblia o que é de Deus e o que não é, amém? Nós não estamos aqui para julgar quem faz, quem não faz, não, mas nós vemos que tem líderes que estão ensinando erradamente, e tem pessoas aí que se dizem profetas, que ensinam erradamente, praticam, dizem que não tem nada a ver e torcem a palavra da verdade, né? Eu estava lendo ali um texto que uma pessoa colocou e era verdade, uma mensagenzinha assim, né? Antigamente, quem lia a Bíblia e buscava colocar em suas vidas e na igreja os ensinos bíblicos, o que era bíblico, era chamado ali de sábio, de prudente, de vaso de honra. Hoje já mudou.
quem busca ensinamentos na Bíblia e quer viver de acordo com a Bíblia é chamado por muitos de rebelde, de herege, de santarrão, de julgador, de dono da verdade, né? Vemos como que nós vivemos até dentro de algumas igrejas a inversão de valores. Então, quando você segue o que o homem fala, o que o homem diz, o que não está na Bíblia, a direção que Deus me deu, aí você vai falar, que direção que Deus te deu? Está contra a Bíblia? Aí você é herege. Agora, quando o homem fala, não, a direção que Deus me deu não está na Bíblia, mas Deus me falou para fazer assim, aí você fala, vamos fazer, varão de Deus, esse som, mas isso é de Deus. Então você vê como que vive a hipocrisia de muitos aí que se dizem servos de Deus, amém? Então preste atenção, 1 Coríntios capítulo 9, a partir aqui, vamos ler aqui a partir do 24. Olha que o apóstolo Paulo diz, para a honra e glória do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Muitos pegam esta palavra, este ponto da palavra, e se justifica falando que Paulo era um atleta cristão, que Paulo ficava lá correndo nos estádios, competindo contra Roma, competindo no time dos fariseus, que quando ele era romano e depois que ele se tornou cristão, ele era um atleta cristão, que ele participava de jogos, de disputas. E aí, baseado neste versículo, você viu algum ponto? Você entendeu? Não? Vamos lá então. Olha só o que a palavra diz. Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele diz: não sabeis vós que os que correm. Ele não está dizendo que eu corro no estádio. Eu, Paulo, corro no estádio. E mais um só leva o prêmio, não. Ele está falando os que correm. Ele está dando um exemplo. Ele está fazendo uma analogia com um atleta do mundo e um atleta cristão como deveria ser. É uma comparação. Como uma pessoa, um atleta do mundo, ele corre através de um prêmio, atrás de um alvo, atrás de um prêmio, de alcançar, almejar aquilo, de ganhar. E ele corre atrás das coisas espirituais para alcançar a salvação, a vida eterna, as moradas celestiais. Ele não está falando nenhum ponto que ele era do time de Roma, ou para você ser corintiano, dar ênfase para você estar no time do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, para você ir lá e a sua pátria é o Brasil, você tem que vencer, você vai nas Olimpíadas, você vai dar um mortal carpado, você vai correr e você vai ganhar. Não! Olha só o que ele fala. Ele não está dando ênfase nenhuma. Acompanha a palavra, acompanha o evangelho. Não sabeis vós que os que correm em estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele diz, eles fazem para eles, não está falando nós, eles, as pessoas do mundo, fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, participou de uma Olimpíada, ganhou uma medalha, ganhou um troféu, ganhou uma coroa corruptível, ganhou um prêmio, ganhou um dinheiro, ganhou algo que passa, uma coroa, uma medalha corruptível, que passa o tempo, corrói, que se perde, que os ladrões roubam, que quantos não tem aí na Olimpíadas que ladrão roubaram medalha, tem outros aí que nem receberam, tem outros aí que se perdeu, que passou um tempo e deteriorou, passou ou vendeu porque estava com necessidade, vendeu para o museu. Coroa corruptível, que pode se deteriorar.
E ele diz que nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, que não se deteriora, que não pode perder, que não tem ninguém que possa roubar. É uma coroa no céu, a salvação, a vida eterna, as moradas celestiais, estar a eternidade ao lado de Jesus. Essa é a coroa, esse é o prêmio do atleta cristão, o atleta de Cristo, que corre não atrás de coisa incerta, não batendo no ar, mas de uma coroa, um prêmio incorruptível, a salvação, a vida eterna, as moradas celestiais. Aleluia, glória a Deus, é bênção, né, irmão? Olha só, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível, pois eu assim corro, não como coisa incerta. Ele também corria, mas ele não ficava correndo em estádio, atrás de bola de futebol, atrás de prêmio, atrás de bandeira, que isso é coisa incerta. Ele não corria atrás da coisa incerta. Ele diz, pois eu também corro, no 26, eu também, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele combatia, mas era o bom combate, o combate de Cristo. As lutas espirituais, as lutas, as perseguições, as tribulações, os açoites que ele passou, as perseguições, os apedrejamentos que ele sofreu, em perigo de rio, em perigo de mares, em perigos de falsos irmãos. Foi preso por amor da palavra, perseguido. Não era coisa incerta. Amém? Ele não combate, não como batendo no ar, como os boxeadores, como batendo no ar, como treinando. Não, ele combatia o quê? O bom combate. Amém? Aí ele fala, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então o corpo dele não era para correr atrás de coisas incorruptíveis, em coisa incerta, como batendo no ar, correndo em estádio. Era o corpo dele, era reduzido à servidão, para ele não pregar aos outros, estando ele mesmo reprovado. Por quê, irmão? Porque nós vemos que hoje, um cristão que se envolve com competições, disputas e rivalidades, ele acaba muitas vezes ali indo contra a palavra de Deus, leva ele a pecar. Por que leva ele a pecar? Por 2 pontos a qual nós vamos ver na Bíblia já. Primeiramente, que quem pratica a porfia, que nós vamos ver que é competição, disputa e rivalidade, é uma obra da carne. E a palavra diz que essa obra da carne vai levar para o inferno. Então o que é porfia? Gálatas 5:19, 20, 21, nós vamos ler daqui a pouco. É competição, disputa e rivalidade. Então hoje nós vemos aí, principalmente não só futebol, como basquete, beisebol e vários outros esportes aí que tem, eles levam a pessoa a ter o quê? É uma competição que já é pecado, que a Bíblia diz, porfia, Gálatas 5:19 em diante, vai lá ler, está na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21, fala sobre as obras da carne, e ele diz que quem pratica não entra no céu. Então a porfia, competição, que já é pecado, disputa, que é uma disputa, e causa rivalidade. Então rivalidade, Corinthians e São Paulo, rivalidade. São Paulo e Palmeiras, rivalidade. E vice-versa. Os países, rivalidade. Causa rivalidade. Então o crente, nesse meio, há uma rivalidade. Ele acaba fazendo parte. E a palavra diz fugir da aparência do mal. E muitas vezes ele está lá no meio. Essa porfia causa uma emoção negativa no coração dele e faz com que ele peque. Anos atrás aí não teve um jogador de futebol aí famoso aí pro mundo aí, que era aí, que benção, o varão casou virgem, homem de Deus, a mulher dele virgem, mulher de Deus, não sei o que. Depois passou um tempo, se separou, amém, ele com Deus, né? Mas chegou lá na Copa do Mundo, perderam, aí só ouviu os noticiários lá, olha lá. Se ajoelhou no campo e falou um monte de palavrão. E aí, Efésios 4:29, não sai da sua boca palavra torpe. Então levou a pecar. Além de estar na porfia, competição, disputa e rivalidade, levou ele a pecar. Ah, mas eu sou atleta cristão. Não, o atleta cristão não está envolvido com os jogos do mundo. Está envolvido com as coisas espirituais. Corre contra o tempo. Combate não batendo no ar. Combate o bom combate. Encerra a carreira e guarda a fé. Com coisas espirituais e não coisas carnais. Amém? Ah, irmão, mas é a profissão da pessoa. Eu queria que me desse base bíblica que você pode pecar pela sua profissão. Não tem essa base bíblica. Se a palavra está dizendo que é pecado, é pecado. A prostituição em alguns lugares aí é liberado, mas é pecado.
E aí, a profissão da mulher, mas é pecado. Então tem alguns lugares aí que existe aí regulamentado aí a caça de matar animais, né? Mata alguns animais, mata os bichinhos. Então cada um tem que analisar a sua vida espiritual, amém? Tem várias profissões aí que levam o homem a pecar contra Deus. Mas e aí, você pode pecar pela sua profissão? Não. E aí, a palavra diz, não matarás um homem, o seu próximo. Aí você mata um homem falando que é pela sua profissão? Não pode. A Bíblia diz que os homicidas não vão entrar no reino do céu. Cometer homicídio, está na Bíblia, está na palavra, amém? Então presta atenção. Paulo já não era atleta cristão carnal, espiritual, corria atrás das coisas espirituais, amém? Buscando uma coroa incorruptível, que é a salvação, a vida eterna, não coroa corruptível, amém? Está na Bíblia, está na palavra. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, vamos falar sobre a porfia. 5,19, nós já voltamos o pontinho que estávamos falando. Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é a competição, emulação, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, está falando no Gálatas 5,19, que é uma obra da carne. As obras da carne são conhecidas. Aí ele começa a citar quais são as obras da carne. Aí ele fala que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. E ele diz, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino do céu. E o que é porfia? Porfia é tudo que envolve competição, disputa e rivalidade. Então, como Paulo era um atleta cristão, carnal, se ele fosse carnal, estão falando que ele era um atleta que corria em estádios, se ele mesmo escreveu que a porfia, que a competição, disputa e rivalidade leva para o inferno, era um Paulo então que pregava e não vivia? Era um Paulo que estava confuso? Não. Então nós vemos que ele deixa claro, o Espírito Santo trouxe aqui claro, pela misericórdia, era o quê? Um atleta, que ele não era um atleta de jogos, de competição, de jogos de ganho, de jogos de azar, não era jogos de sortes, não. Ele era um atleta espiritual que corria atrás de coroa incorruptível da salvação da vida eterna, das coisas espirituais, não se envolvendo com coisas carnais. Então, e ele diz aqui que a competição, disputa e rivalidade é um algo que vai levar o crente para o inferno, que vai levar o ser humano para o inferno, é um dos pecados. Então a competição, disputa, rivalidade. E aí? E hoje aí, os jogos, as disputas, as rivalidades, é o que? Futebol, vôlei, basquete, disputa jogos. Então nós temos que correr através de ser um atleta cristão, um servo cristão, um atleta de Cristo que corre atrás das coisas espirituais e não das coisas carnais. Então, nenhum ponto a Bíblia está falando que você não tem problema nenhum você ser um atleta, que Deus não se envolve nisso, que isso é religiosidade. Não, é bíblico. É porque as pessoas muitas vezes dão mais ouvidos às coisas do mundo do que à Bíblia. Então, porfia, competição, disputa e rivalidade é grave. Nós estamos pregando aqui para trazer polêmica, não, para achar que é bonitinho, que sabe mais que o outro, não. É para você ter cuidado da sua vida espiritual. Não adianta depois que você morrer, as pessoas ficar postando, ai, besta, foi pro céu, homem de Deus. Se nós tivermos na porfia, competição, disputa, rivalidade, assim como a lascívia, que é a sensualidade, as feitiçarias, que estão pregando até dentro da igreja hoje, feitiçaria, traz um terno do seu marido, uma roupa para nós amarrar, para nós enterrar, para nós queimar no monte, feitiçarias. A palavra diz que não vamos entrar no reino do céu. Dissensões, pelejas e a porfia também é competição, a pessoa querendo quem prega melhor, quem prega mais bonito, quem louva melhor. Isso tudo é competição, disputa e rivalidade, tanto para coisas carnais, através de jogos, mas através de disputa para querer destruir, derrubar, vencer um irmão, uma irmã. Não é esse sentimento de Cristo, porque os frutos do Espírito é totalmente diferente no 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então as obras da carne são diferentes das obras do Espírito, amém? A carne milita contra o Espírito e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Porque a palavra diz,
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? A palavra de Cristo é Espírito e vida. Então, tem até um breve testemunho. Uma vez eu, em determinado local aí, anos atrás, pregando uma palavra sobre isso, pregando sobre a porfia, várias pessoas se levantou lá. Hoje está tudo no mundo, a maioria aí está tudo no mundo, tudo nas coisas do mundo, mas você vai pregar a palavra, não aceita, não quer, não sei o que a minha igreja é certa, nós estamos tudo certo, passa um tempo, está tudo no mundo, estava tudo errado lá, e aí, você deixou Jesus? Não estou mais na igreja não, deixou Jesus? Deixei, não, Jesus está no coração, está no coração e você está vivendo a palavra? Não, e aí? Você vê que são pessoas que seguem placa, seguem religião, seguem igreja. Não aceita a palavra, nunca aceita e daqui a pouco acontece um escândalo, fala que os crentes fizeram errado, a igreja fez errado. Não, os crentes não, os crentes verdadeiros não. A igreja de Cristo não. Fez errado foi você mesmo que quis ir para uma porta larga do diabo, não aceitava a palavra, nunca aceitou. Foi pregado para você, você não aceitou, foi contra, guerreou e hoje está no mundo porque viu escândalo lá dentro e sai culpando o crente da verdade? Não. Você que gosta de correr atrás dessas coisas erradas, não lê a Bíblia, não lê a palavra, não vê o evangelho, depois vem culpar as pessoas da verdade, culpa você mesmo, você e as pessoas mentirosas que você estava seguindo, amém? Então nós estávamos pregando essa palavra, um monte de gente se levantou lá. Você quer me bater? Vai bater, vai não? Só expulsaram do culto, mas tá bom depois, mais pra frente, né? Mas bem. Aí chegou um varão lá e falou assim, irmão, isso daí é verdade mesmo. Você tá pregando aí, é verdade. Ele era futebolista lá, jogador, jogava lá, time lá. Aí falou pra mim assim, ó, eu tava jogando bola lá com os irmãos, atleta de Cristo, deu uma finta lá, um drible lá no irmão. O irmão me derrubou no chão, na hora que eu caí no chão, o irmão me chutou. O irmão me deu um chute, me deu um pontapé. Aí eu levantei, já ia pra cima dele pra nós sair na pancadaria, mas aí Deus falou comigo, não, vai embora, fica em paz. Eu me afastei, irmão, isso daí não tem nada de crente mesmo não, essas coisas aí é coisa do mundo, é jogo do mundo, coisa do mundo, não tem nada a ver com coisa de crente não. Então, ou seja, o irmão de outra igreja aí, nem conhecia ele muito, sabia só, ele via ele lá, sabia que ele era jogador lá, que ele jogava e tal. E enfim, nós pregamos um dia lá, várias pregações, chegou um dia que foi essa pregação. E a pessoa que talvez você pensa que menos aceita a palavra foi o varão que aceitou a palavra. E os outros, tudo não aceitou, que está tudo no mundo hoje, né? A maioria, não todos, mas a maioria está tudo no mundo, os que não aceitou, amém? Então, não é questão de aceitar a mim, não é aceitar eu não sou Jesus, Jesus que vai salvar. Você tem que aceitar o quê? Você tem que aceitar a palavra, você tem que aceitar o evangelho. Então, Paulo não era atleta cristão de jogos de atletismo, cristão de competição. Ele não era atleta cristão de competir com porfia, com jogos carnais, com jogos do mundo, com jogos romanos, com jogos dos fariseus. Não, nem quando ele estava debaixo da lei, nem depois que ele veio para a graça. Não. Ele nunca se envolveu. Então, quando você usa essa base, Paulo, atleta cristão. Paulo mesmo era um atleta cristão. Irmão, não sei que Bíblia você está lendo. Não sei se já fizeram uma Bíblia que tá colocando aí que ele pulava na vara, subia lá em cima e passava por cima do cordão, ou dava umas piruletas mortal carpado, corria no estádio lá, passava a tocha pro outro. Não sei. Só se for a Bíblia nova aí que estão fazendo aí as traduções da linguagem de hoje, as Bíblias modernas, as Bíblias que estão atualizadas com a linguagem moderna, que já tem um monte de coisa pervertida que estão colocando, né? Só se for essas Bíblias aí. Mas na palavra, no Evangelho verdadeiro, Paulo não era atleta de jogos do mundo, ele era um atleta cristão que corria atrás das coisas de Cristo. Ele não competia falando, eu sou de Cristo e vou ganhar de você na carne, não, porque a carne, essas competições são porfia. E por que a porfia é pecado? Porque muitos não aceitam a palavra, não entendem o espiritual, porque a porfia, ela gera um sentimento no teu próximo de vencer ele, de ganhar dele. E esse sentimento não é um sentimento de igualdade, de amor, de partilhar as coisas. Então, o sentimento do Espírito Santo de Deus, ele é um sentimento de você amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, aquilo que você não quer para o próximo, você não quer para você. E quando o Corinthians ganha do Palmeiras, os palmeirenses que se diz crente fica tudo bravo, tudo nervoso, chora, xinga, briga com a mulher, briga com os filhos, taca as coisas, corintiano sai xingando, falando palavrão e vice-versa. Então, tá lá o irmão crente, palmeirense, o outro corintiano, o Corinthians ganha, o Palmeiras ganha, o outro fica triste, chora, fica com raiva, o outro tira barato e fala, campeão! Então é um sentimento de tristeza, traz amargura, traz tristeza, traz... E esse sentimento não é um sentimento cristão, não é um sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo é que nós venhamos amar,
felicidade. Os frutos do Espírito é gozo, felicidade, alegria. E a porfia traz tristeza. Então, quando a pessoa vai no estádio, aí o Brasil perde 7-1, sai todo mundo chorando, porcaria, Brasil. É um sentimento que não é de Cristo. Por isso que Jesus deixou aqui, usando a vida de apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, que a porfia é pecado, que é uma obra que causa tristeza, que causa ira. A porfia, os que perde, causa ira, causa tristeza, causa quebra-quebra, causa bagunça. É a sociedade com coisas das trevas, com palavrões, com xingamentos, com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Então tudo isso é porfia. Então você não deve se envolver, não deve participar, não seja cúmplice, Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovais. É por isso que as competições, as disputas e as rivalidades são pecados diante de Deus, porque te leva a pecar, te faz pecar, tem várias coisas por trás, não é simplesmente, esse é o corintiano, pronto, acabou. Eu era corintiano, gostava, amava, chorava, não era tão assim igual uns aí, mas enfim, Mas a palavra foi pregada para mim, ou seja, eu falei, vamos analisar, vamos ver se é bíblico mesmo. E é verdade. 10 anos hoje, pela misericórdia, que eu abandonei Coríntios, entendeu? Então, tá na Bíblia, tá na palavra. Não adianta ir contra a palavra. A porfia não gera um fruto bom. Além de ser pecado, que é uma obra da carne e vai levar para o inferno, ela traz várias outras coisas más para a nossa espiritualidade. Então, para encerrarmos, ele diz, né? Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então ele diz que é uma obra da carne. É uma obra da carne, a porfia é uma obra da carne. Então você é crente, você está envolvido com isso? Você pode pregar, você pode ser pastor, você pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dirigente, você pode ser congressista, você pode ter terno chique, anel de teologia, mas você está praticando uma obra da carne, né? Nós estamos pegando para todos, mas principalmente para os que estão dentro, para os crentes, né? Que estão aí, não aprendeu a palavra aí, pelo tempo já era para ser mestre, mas necessita de leite. Então você está praticando uma obra da carne. E a palavra diz que você não entra no céu. Quem pratica tais coisas não vai entrar no reino do céu. Não adianta que você pode falar que vai. Mas naquele dia, essa palavra vai ser ministrada sobre a sua vida. Está na Bíblia, não é eu que estou falando que você não vai entrar. A palavra está dizendo, não digais quem descerá ao abismo ou quem subirá ao céu. A palavra de Deus esteja junto de vós. Essa falais. Então a palavra está junto. Estou falando que está na palavra. Amém? Você não entra no céu pela porfia. Está aqui na Bíblia. Por que eu não entro no céu pela porfia? Porque é uma obra da carne. E quem pratica a obra da carne, essa obra da carne que é a porfia, não entrará no reino do céu. E quem pratica a obra da carne, Romanos, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Então tudo que você está fazendo, por você estar na porfia, você está fazendo em vão, porque você não pode agradar a Deus. Você está fazendo, dizendo ser para Deus, mas pela porfia que você comete na sua vida, que você participa, você está fazendo em vão. Então Romanos, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. E aí? Não estão sujeitos à lei de Deus, nem na verdade o podem ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra ainda diz que os que estão na carne são inimigos de Deus. Está em Romanos. Amém? Está na palavra. Vai analisar. Então você é inimigo de Deus, não pode agradar a Deus, não está sujeito à lei de Deus. E aqui em Gálatas ainda fala que não entra no céu. Amém? Então, eu sei que isso daqui, tem um monte de gente que fica chateado por causa disso, mas não fica chateado. Né? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, né? Amar Coríntios em primeiro, segundo, terceiro. Se está falando que é pecado, vai orar. Fala com Deus. Você não tem ligação com Deus? Fala com Deus. Pede aí direção de Deus. Vai analisar a Bíblia. Vai examinar as escrituras sagradas. Não vai procurar pregação oposta. Ai, eu vou procurar um varão que fala que é de Deus. Vai lá então. Mas naquele grande dia nós prestaremos conta diante de Deus. Amém, irmão? Irmãos e irmãs, guarde essa palavra no coração. Nós não somos donos da razão. Nossa igreja não é a única que está certa. Nós não somos os únicos que vão para o céu. Mas nós estamos preocupados com o que é bíblico. Não adianta a gente ficar chamando aqui, seus abençoados, todo mundo vai para o céu, todo mundo é de Deus. E naquele grande dia, Jesus vai cobrar de nós que nós não pregamos a palavra. Então nós vamos ser igual Paulo. Pregando aos outros, nós mesmos seremos reprovados. Por quê? Porque nós prendemos a palavra, nós omitimos
Amém? E omissão é pecado também, omitir a palavra, amém? Guarde no coração a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau, meus irmãos. Amo todos em Cristo Jesus. Tchau, tchau.